Minha namorada vegana quer que eu me livre da minha gata. Parece absurdo escrever isso, mas aqui estou, tentando entender e explicar o que está acontecendo. Eu e minha namorada estamos juntos há 7 meses. Ela é incrível e a gente tem uma conexão muito boa em várias áreas. Logo de cara, ela me contou que é vegana, e deixou claro que a questão dos valores cruelty-free, ou seja, valores de respeito à vida dos animais, era muito importante para ela. Por acaso, eu já era pescetariano antes de conhecê-la, então a transição para uma dieta totalmente baseada em plantas foi tranquila para mim. E claro, ela ficou muito feliz com a minha adaptação e o fato de estarmos alinhados nesse ponto. Logo, começamos a ser vistos como o casal vegano no nosso campus. Então, tem a Mittens. Minha gata. Eu adotei a Mittens 3 anos atrás, e, para mim, ela é como um membro da família. Ela é carinhosa, dorminhoca e extremamente doce, e tem sido minha companhia por tanto tempo que nem imagino a vida sem ela. Só que minha namorada nunca pareceu confortável com a presença da Mittens. No início, ela me explicou que não estava acostumada com gatos, já que nunca teve animais em casa. Para evitar problemas, acabamos passando a maior parte do tempo no apartamento dela, e, assim, a Mittens deixou de ser um ponto de discussão. Durante a pandemia, nós dois passamos muito tempo juntos, o que acabou fortalecendo a relação. Com o passar dos meses, conversamos seriamente sobre a possibilidade de morar juntos, seja em um apartamento novo ou em um dos nossos. Eu me animei com a ideia, parecia um bom próximo passo para nós dois. Mas então, depois de semanas planejando essa mudança, minha namorada me sentou para uma conversa séria. Ela disse que não conseguia imaginar um futuro comigo a menos que eu me desfizesse da Mittens. Segundo ela, ter um gato era algo impossível para uma pessoa vegana de verdade, já que os gatos caçam outros animais, comem carne, em última análise, são predadores que vivem de acordo com instintos de caça. Para ela, manter um gato como animal de estimação era, de alguma forma, um desrespeito aos princípios de uma vida vegana. Eu fiquei em choque. Expliquei que jamais abriria mão da Mittens. Tentei argumentar, dizendo que havia muitas marcas de ração mais éticas, que eu comprava alimentos de fontes confiáveis e estava sempre tentando minimizar o impacto negativo do consumo de carne da Mittens. Mencionei também que muitos veganos têm gatos e mantêm essa postura, equilibrando as duas coisas. Mas ela insistiu, dizendo que eu estava errado. Ela me questionou: quantos animais morreram para alimentar sua gata? Quantos quilos de carne ela consome por ano? Você se sentiria bem se a carne fosse humana? E, naquele momento, senti como se estivesse sendo acusado de algo terrível por simplesmente querer manter minha gata saudável. Confesso que fiquei muito irritado. Respondi que teria apreciado se ela tivesse me contado sobre sua opinião em relação a gatos antes de nosso relacionamento se tornar sério. Ela não gostou nada do que eu disse e voltou ao ponto da crueldade de manter um animal que se alimenta de carne. Cansado da discussão, encerrei o assunto e fui embora do apartamento dela, tentando esfriar a cabeça. Quando cheguei em casa, abracei a Mittens por um longo tempo. Ela ronronou e se acomodou no meu colo, e, naquele momento, senti um alívio, mas também uma tristeza profunda. Não ajudou muito quando, mais tarde, recebi uma mensagem dela com um link para um tópico de Reddit que defendia a ideia da extinção de gatos domésticos. Era um choque atrás do outro, e comecei a me perguntar quem era essa pessoa com quem eu estava me relacionando. Eu sabia que não ia me desfazer da Mittens, isso nunca foi uma opção. Mas era doloroso pensar que, por conta de uma visão de mundo tão diferente, eu poderia estar à beira de perder alguém que eu amo. Até tentei entender o ponto de vista dela. Muitos veganos têm opiniões diferentes sobre o convívio com animais predadores e o impacto ambiental que eles causam. Se eu já fosse vegano quando adotei a Mittens, talvez não tivesse tomado essa decisão, mas agora ela faz parte da minha vida e não consigo imaginar como seria entregá-la para alguém, como se fosse um objeto. Para tentar encontrar um pouco de clareza, conversei com amigos veganos e vegetarianos. Todos ficaram chocados com o pedido da minha namorada e disseram que ela parecia estar levando os princípios veganos longe demais. Alguns sugeriram até que, talvez, a questão nem fosse a Mittens, e que minha namorada estivesse buscando um motivo para terminar o relacionamento.
Eu entendo que meus amigos não compreendem como ainda não terminei essa relação, mas, para mim, é uma situação complicada. Eu gosto dela, de verdade, e não queria que uma questão como essa destruísse algo que construímos. Então, aqui estou, sem saber como seguir em frente. A Mittens é uma parte essencial da minha vida, e eu não estou disposto a abrir mão dela. Ao mesmo tempo, sei que minha namorada também é firme em sua convicção, e não tenho certeza se ela está disposta a ceder. A atualização, a decisão de terminar com minha namorada veio acompanhada de uma onda de alívio misturada com uma sensação de vazio que eu não esperava. Não era apenas o fim do relacionamento, mas também o fechamento de um capítulo complicado da minha vida. Olhando para trás, percebo como as coisas desandaram, e nem tudo por causa das discordâncias sobre veganismo, mas por algo mais profundo que demorou para eu enxergar. Tudo começou de forma simples e encantadora. Quando conheci minha namorada, fiquei impressionado com o compromisso dela com o veganismo. Ela não apenas seguia uma dieta sem produtos de origem animal, mas também era apaixonada em educar as pessoas sobre o estilo de vida cruelty-free. Eu, que já era pescetariano, achei fácil adaptar minha alimentação e entrar nesse mundo novo para agradá-la e apoiar seus valores. Ela ficou muito feliz e me elogiava constantemente por fazer esse sacrifício em nome dos animais e da ética. Porém, desde o início do nosso namoro, minha gata, a Mittens, sempre foi um ponto de tensão entre nós. Quando minha namorada vinha até o meu apartamento, percebia que ela mantinha uma certa distância da gata, mas nunca dei muita importância. Ela dizia que não tinha crescido com animais e que só precisava de tempo para se acostumar. Com o tempo, ficamos mais na casa dela e o problema aparentemente desapareceu. As coisas começaram a mudar com o passar dos meses. A pandemia fez com que passássemos mais tempo juntos, naturalmente, começamos a falar sobre o futuro. Eu estava apaixonado e o relacionamento estava ficando sério, então a ideia de morarmos juntos parecia um próximo passo natural. Porém, numa dessas conversas, ela fez uma revelação que me chocou profundamente. Não consigo ver um futuro com você se não se desfizer da Mittens, ela disse. Fiquei sem palavras, tentando entender o que ela queria dizer. Minha gata? A Mittens, que eu adotei 3 anos atrás e que era minha companheira inseparável. Tentei argumentar, explicar o quanto a Mittens significava para mim. Disse que muitos veganos tinham gatos, e que eu fazia o máximo possível para reduzir o impacto ambiental alimentando-a com as melhores marcas de ração. Mas minha namorada insistiu, dizendo que ter um gato era algo que ia contra os princípios do veganismo, porque gatos comem carne e caçam. Ela até fez uma analogia que me deixou desconfortável, perguntando se eu ficaria bem se a comida da Mittens fosse carne humana. Eu achei a comparação absurda e um pouco desrespeitosa, mas me segurei, tentando manter a calma. Nos dias que se seguiram, fiquei refletindo sobre tudo. Eu estava realmente considerando abrir mão de uma criatura que eu amava e que confiava em mim para agradar minha namorada? A resposta era óbvia, mas ainda assim, eu hesitava. Ela continuava enviando links de fóruns e posts radicais sobre a extinção de gatos domésticos e sobre como era um ato de egoísmo manter um animal carnívoro. Para mim, era quase surreal. Até que, em um momento de clareza, eu entendi que o problema não era a Mittens, o problema era o controle. Eu percebi que a insistência dela para que eu me desfizesse da minha gata ia além de uma simples questão de ética, havia um padrão de comportamento controlador que eu não tinha percebido antes. Situações em que ela sempre tentava me impor suas ideias, momentos em que eu me sentia culpado ou egoísta por ter opiniões diferentes. Eu sabia que precisava tomar uma decisão, então liguei para ela e falei tudo o que estava sentindo. Disse que a Mittens ficaria comigo e que, pelo bem do relacionamento, deveríamos seguir caminhos diferentes. Tentei ser o mais respeitoso possível, dizendo que ela merecia alguém com valores totalmente alinhados aos dela. Ela se mostrou indignada, perguntou se eu estava mesmo terminando, e quando confirmei, ela desligou o telefone. A conversa terminou de forma amarga, mas necessária. No fim das contas, terminar foi a melhor escolha. As coisas ficaram claras para mim depois que tudo acabou. Recebi mensagens de amigos e conhecidos dizendo que eu tinha feito a escolha certa e, honestamente, não tenho dúvidas. Voltei para casa e encontrei a Mittens enroscada na minha cama,
e ao vê-la, senti um alívio que nem sabia que precisava. Esses últimos meses foram um aprendizado. Passei a valorizar mais minha liberdade, meus valores e a segurança emocional que tenho ao lado da Mittens. Estou agradecido por ter terminado o relacionamento, e agora posso cuidar de mim mesmo e da minha gata sem culpa.